Olá, querido irmão, querida irmã. Estou aqui para ler e partilhar um trecho bíblico desta semana. Escolhi então o texto do Evangelho da solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus, que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos do 39 ao 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. É muito interessante nós lermos esse trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, da visitação de Maria a Isabel, e nesse contexto da visitação, a grande exclamação de Maria, o cântico de Maria, onde ela exalta a maravilha do Todo-Poderoso que a engrandece, porque ela se humilha, e ao mesmo tempo, como que diante da misericórdia de Deus, todos somos chamados a agir com misericórdia, porque o Senhor, este que lembra da aliança feita aos patriarcas, ao povo de Israel, por puro amor, chama e convida todos a também a viver neste mesmo amor, nesta mesma misericórdia. Ele demonstrou a sua força, o seu braço, dispersando os soberbos de coração, derrubando dos tronos os poderosos e despedindo os ricos de mão vazia, por um lado, e por outro lado, elevando os humildes e enchendo de bens os famintos. Então aqui tem um contraste. Ele humilha quem é exaltado e exalta, sobe quem é humilhado. E Maria, ela concretizou na sua vida essa mulher que se colocou a serviço depois de ouvir do anjo o querer de Deus para a sua vida. Como mãe de Jesus, ela diz sim ao projeto de Deus em sua vida e em seguida ela sai apressadamente a sua prima Isabel, socorrendo-a, ou seja, servindo-a. Ela não somente ouve, guarda a palavra de Deus, mas ela frutifica, coloca em prática a palavra de Deus. E nesse sentido ela concretiza, Maria, o ideal do discípulo, do seguidor de Jesus, que também é ouvir, meditar e frutificar a palavra de Deus. Mas o que tudo isso tem a ver com a solenidade da Assunção de Maria? A Assunção de Maria é um dogma da Igreja
proclamado por Pio XII nos anos 1950, expressa que Maria, ela foi assumida ou assunta aos céus, ou junto de Deus, de corpo e alma. Significa que Maria, ela antecipa aquilo que vai acontecer com cada um de nós. Também nós, quando formos ressuscitados no último dia, nós de corpo e alma seremos assumidos por Deus. Contudo, entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição nossa, nos últimos tempos, já houve a ressurreição de Maria. Ela já está junto de Deus de corpo e alma, como esperança de que nós também estaremos juntos de Deus de corpo e alma, que a vida não acaba neste limite de tempo, mas que a vida ela será planificada junto do autor da vida, que é Deus mesmo, onde nós com Ele viveremos eternamente. Maria foi assumida por Deus porque ela, na sua vida, ela concretizou o querer de Deus. Nós não podemos pensar que a assunção de Nossa Senhora elevada aos céus desvincula toda a nossa vida aqui na terra. Pelo contrário, aquela que foi assunta aos céus, Nossa Senhora, é aquela que aqui na terra foi concebida sem mancha, sem pecado, por graça de Deus, Imaculada Conceição. É aquela que aqui na terra disse sim ao querer de Deus para ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus e, por consequência, mãe de Deus, pois o filho que ela gerou em seu ventre é o Filho de Deus, por isso ela é mãe de Deus. E a Maria assunta aos céus, ela é toda virgem, ou seja, toda disponível, consagrada a Deus aqui na terra. E aquela que subiu aos céus é aquela que serviu, ouviu, guardou e frutificou a palavra de Deus. Que para nós, essa solenidade da Assunção de Nossa Senhora, a partir deste evangelho lido, possa fortalecer a nossa caminhada de fé, como Maria que caminhou nesta terra, rumo ao céu, que é o lugar para onde nós caminhamos. Nós não ficaremos para sempre aqui, mas a nossa meta, a nossa esperança é estar plenamente junto de Deus. A minha alma engrandece e glorifica ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador. Ele olhou minha pequenez, fez-me bendita entre as nações, realizou em mim maravilhas, o poderoso, 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 a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem aquele cujo nome é santo, é santo, é santo, é santo, é santo.
braço forte, orgulhosos dispersou, poderosos destronou, exaltou, os humildes saciou, os famintos despediu, os ricos sem nada. Lembrou-se do amor a Israel, o seu servo, conforme prometeu outrora nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para todo sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Meu Salvador poderoso, cujo nome é santo.